Abriu a porta, o sinal tocou, a aventura do saber te chamou. Curiosidades, mistérios a desvendar. No ritmo da escola a gente vai aprender. Boa escola, Abrindo a sua mente, boa escola, conhecimento pra valer. boa escola. Aumentar o volume, vem nessa onda de saber. Todo mundo junto vem, yeah. Olá pessoal, eu sou a aluna Ana Laura da ETI Almirante Tamandaré. Está se iniciando mais um episódio do TamandaCast da edição Pode na Escola. O tema do episódio de hoje vai ser sobre guerra entre as gerações e a importância da Universidade da Maturidade, construindo pontes entre as experiências e inovações. Para falar sobre isso, trouxemos uma convidada muito especial, a doutora Neila Barbosa, acompanhada de dois alunos da Universidade da Maturidade, o senhor Rogério e o senhor Luiz Júnior. Para começar, vocês podem começar contando um pouco da trajetória de vocês, para como foi chegar até a Universidade da UMA, as experiências que vocês tiveram, como é participar de tudo isso. Que alegria, que honra conviver com uma jovem e poder falar um pouco da nossa história para quem ainda vai viver todos os ciclos da vida como nós já vivemos. Sim. Isso talvez seja assim, um momento muito histórico, muito inovador, que só um professor como o Denner tem esse olhar de águia. Sim. Essa história ela começa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu começo a cuidar de velhos dentro de uma comunidade carente. Ali eu sou convidada para fazer um momento cultural. Eu era coordenadora de cultura e arte de uma universidade salesiana maior do mundo, lá em Campo Grande. E ao me deparar com aqueles velhos, fiquei encantada. E no outro dia, um seminarista me chama e fala assim: professora, eu preciso que a senhora coordene esse grupo de velhos. Falei, mas eu não entendo nada de velhice, ainda estou tão longe dela, né? E a gente, quando é jovem, não pensa que nós vamos viver e precisamos vivenciar e aprender sobre esse último ciclo da vida. E falei para ele que realmente não tinha formação na área e ele pediu por favor, porque ele ia embora. E eu assumi esse grupo, então, numa comunidade chamada Nossa Senhora Auxiliadora, lá numa comunidade carente de Mato Grosso do Sul. Depois que eu começo a cuidar desse grupo, começo a estudar, a entender, eu passei no mestrado em educação. E vi que essa seria a minha grande oportunidade de inovar, de favorecer esse conhecimento em nome da ciência. Daí começo a fazer o mestrado, começo um trabalho numa instituição de longa permanência, onde depois eu vou fazer doutorado no Asilo São João Bosco. E com o mestrado eu crio uma universidade chamada Universidade da Melhor Idade dentro da universidade. Então eu começo com 3 projetos em realidades diferentes. Porque o segredo de você ter um projeto de sucesso é quando você sabe separar. Você tem trabalhos com velhos independentes, que era a universidade, trabalhos com velhos semidependentes, que era uma comunidade carente com várias deficiências, e um trabalho com velhos dependentes, que era uma instituição de longa permanência. São 3 trabalhos separados, que depois eu começo a fazer uma relação entre eles. Os mais simples sendo discípulos dos mais fortes. E fui interagindo e fiz um grande movimento social dentro da minha cidade. Termino o mestrado com todo esse trabalho, vou para Rio Grande do Sul, Santa Maria, onde eu passo no doutorado e fortaleço esse trabalho. Aí agora eu fui falar sobre a grandeza de se trabalhar uma instituição de longa permanência, porque 8,7% da população brasileira vai precisar dessa instituição e desses serviços, porque nós não temos mais a questão cultural de que porque eu cuidei de um filho, alguém tem que me cuidar. Nós temos que criar uma mentalidade. A gente fala para os nossos velhos: alguém já te cuidou, agora você já cuidou de alguém, agora, né, vida que segue. Não criar essa coisa, não, eu vou querer ter filho para cuidar. Não é nada disso. E por isso a gente se depara com grandes depósitos de velhos sem perspectiva de nada. Onde a gente fez uma tremenda revolução numa instituição de longa permanência, onde os velhos viviam em grandes, nos ambulatórios, tomando medicamento, e altamente carentes e inativos. Quando eu começo a fazer doutorado dentro dela, eu trago a universidade para dentro desse asilo, onde a gente começa a fortalecer os estágios de comunicação, publicidade, educação física, fonoaudiologia.
E a comunidade acadêmica percebe que eles precisavam de toque, de carinho, de afeto, que essa seria uma grande saída deste asilo. Nós construímos então uma clínica de fisioterapia, catando latinhas na cidade. E com essa construção dessa instituição, dessa clínica de fisioterapia, os velhos saíram dos ambulatórios, pararam de tomar remédio, iam para essa clínica, saíam de cadeira de roda, se tornaram afetivos. Eles começaram a decorar o nome daqueles acadêmicos que iam lá prestar serviço para ele. Criou uma relação afetiva muito grande. E aquele asilo que as pessoas não demoravam para acordar, que não queriam tomar banho, que não saíam das suas camas, cedo a gente chegava lá e falava assim, vamos, e tirava aquela velharada da cama, dava banho, eles eram internos, não podiam sair. Eu ia para as câmaras de vereadores, pegava dinheiro, trazia, botava esses velhos no ônibus e levava-os para passear. Eles nunca mais tinham saído das suas casas e a gente fez aquela inovação. Eles conheciam aqueles empórios, aqueles boliches, e de repente eles saem. E o que acontece? Eles se deparam com shoppings. E isso para eles foi assim, o motivo deles quererem melhorar, sair, para poderem, talvez um dia, com muita esperança, alguém vir buscá-los. Porque realmente dos 185 idosos, apenas 5 recebiam visitas. E tudo isso devido eles não criarem laços afetivos no passado. Então a gente tem que se preparar. A Universidade da Maturidade hoje, com toda a experiência que eu tive nas minhas formações acadêmicas, antes de me tornar doutora, para estudar muito. E hoje eu trago o meu conhecimento que eu adquiri, as experiências que eu vivenciei com todas essas realidades sociais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu volto e venho para Tocantins. Muito interessante, foi muito curioso saber de tudo isso, porque é algo que a gente não tem muito contato com esse tipo de experiência, a gente não tem muito esse contato, como conhecer como é chegar nesse ciclo da vida, nesse ciclo final, então é muito bom conhecer isso com mais detalhes. É verdade, aí que surge a Universidade da Maturidade. O David fez parte da criação dele, do nosso prédio. Você lembra, Denner, que a gente fez uma mudança? E o que a gente... Aí a gente constrói a universidade aqui em 2003. Dia 23 de fevereiro a gente consegue construir. Com remendas parlamentares, porque a universidade pública não tem recurso para velho. Nós não somos prioridade na agenda pública nem uma instituição de ensino, nem da sociedade, nem dos governos municipais, nada. É uma realidade invisível dentro da sociedade. E a gente constrói o primeiro prédio da América do Sul dentro de uma universidade federal, pública e gratuita. Agora, se vocês também quiserem contar como é participar de um projeto tão incrível como esse... A UMA, para mim, ela tem muito crescimento pessoal e intelectual, né? As atividades e as aulas permitem com que o velho continue ativo, continue com o cérebro bem ativo, e isso ajuda muito. Isso ajuda sobremaneira. Então, para mim, essa questão de que a UMA me ajuda muito no pessoal e no intelectual. Entendi. Bom dia, eu sou Luiz Júnior, eu sou professor da educação profissional, tenho 64 anos e eu tenho uma filha que reside em Palmas já há 14 anos. Eu sou de Pernambuco e uma das vezes que eu vim visitar minha filha aqui em Palmas, eu conheci a Universidade da Maturidade. Estava havendo um evento na UFT e eu fiquei encantado com aquela energia que os velhos estavam trocando informações, conversando, brincando. Aí eu disse, meu Deus, eu quero participar disso, eu queria conhecer isso. Voltei a Pernambuco e veio a pandemia. E durante a pandemia, eu, através das redes sociais, que vocês tanto gostam, Instagram, eu soube que a universidade iria oferecer um curso de formação de professores para um centro. E eu liguei para a doutora Leila, mesmo estou de Pernambuco, e disse, doutora, eu quero participar, deixa eu participar. E ela me permitiu. Então, o meu primeiro contato com a UMA foi realmente virtual. Eu fiz um curso de qualificação para professores através da internet, com a doutora Leila sendo a minha professora. E eu disse a ela, olha, no dia que eu for para Palmas, for residir em Palmas, eu vou participar da UMA. Então, eu tenho muito orgulho de hoje ser um dos alunos da UMA, porque eu também saliento a importância do virtual, né?
Hoje a UMA não é só aquela presença física de nós, alunos, dentro da universidade, é também via internet, no caso. E eu também saúdo muito a questão dos projetos que nós participamos. Existe um projeto com o Ministério Público, existe um projeto com o CELEI, existe inclusive que eu participo, onde mostra a importância dos velhos na educação infantil. Então, também existe projeto com o Colégio Sagrado agora, o projeto Tarcilando, que nós também estamos participando. Então, como bem colocou o Rogério, essa formação pessoal, essa questão de nos possibilitar novas experiências, né, de cuidar da saúde, de ter sonhos, né, de fazer novas realizações de projetos, é muito significativo para a pessoa idosa. Agora a gente vai para falar um pouco mais sobre a importância de ter tudo isso na vida de vocês. A gente já está falando aqui um pouco, agora a gente vai aprofundar um pouco. Doutora Neila, como e quando surgiu essa ideia da Universidade da Maturidade? Qual foi a motivação que a senhora teve para tudo isso acontecer? Eu já nasci velha e quando eu passo no concurso aqui na Universidade Federal, no Tocantins, que eu venho para cá, eu percebi que para trazer aquela proposta daquele modelo que eu tinha em Campo Grande não seria fácil. Aqui eu precisaria de recursos financeiros porque as pessoas não tinham essa realidade que eu conhecia lá. E como não existia isso, no primeiro momento, então, nós criamos curso de formação em gerontologia, geronto velho e estudo do velho. Então, eu e meu filho, o Dr. Neto, construímos uma pós-graduação onde nós formamos 10 turmas de gerontólogos aqui no Tocantins, onde inseria-se médicos, professores, enfermeiros, e com essa formação já de profissionais, conhecendo-se trabalhar com velho, como se fala com velho, como se considera um velho. Na minha concepção, um velho não é herói nem vítima. Para mim, eles são cidadãos de primeira classe que devem executar direitos e deveres. Porque eu não suporto esse país coitadinho onde as pessoas acham que todo velho tem que receber isso. Não, velho tem que dar, velho tem que lutar. O velho não pode só sentar à beira de um caminho, né? A gente sempre dá aula sobre resiliência, de que eu cresci assim, vou morrer assim. Enquanto o coração de um velho bater, ele precisa amar e trabalhar. Esse é um chavão que eu falo exatamente nisso. Então, o que a gente foi fazer? Eu, como professora de uma instituição federal, com formação específica na área, vou até Brasília buscar recursos de emendas parlamentares. Então, a UMA é um projeto que, enquanto não virar uma política pública de Estado, ela depende totalmente de emendas parlamentares. Aí nós conseguimos, por meio daquela época, ele era deputado federal Eduardo Gomes, deu o primeiro recurso, em 3 dias estava na universidade. A gente começou a abrir matrícula, eram 50 vagas, apareceram mais de 400, 500 pessoas para se inscrever na primeira turma. Então foi realmente um momento assim, de muita dificuldade. A gente fazia até um vestibular para os velhos entrarem. Aí eu percebi que aquilo não era real, que como que as pessoas eles tinham que fazer teste para passarem na universidade, porque a demanda é muito grande, né? Daí nós falamos, não, mas temos que pensar, nossa educação ela é inclusiva, ela não pode ponderar isso. Aí mudamos os critérios, fomos assim, não precisa ler, não precisa escrever, o único requisito é ter mais de 45 anos, que a gente se preocupa com a vida adulta também, e fazer um compromisso de frequentar as aulas, porque a UMA, ele é um curso de formação de 320 horas, então ele não pode, a pessoa tem que cumprir uma carga horária. Temos projetos político-pedagógicos e a gente não, depois de 2013, a gente não se tornou mais projeto. Hoje nós somos uma referência de tecnologia social. Todo grande projeto enfrenta obstáculos, né, no seu caminhar. Eu gostaria que você contasse pra gente quais foram os maiores obstáculos que você teve para fundar tudo isso. Ana Laura, amei sua pergunta, porque quem vê aquele monte de velhinho dentro da universidade acha tudo bonitinho, e não é nada disso, é muito desafiador, porque no inconsciente do ser humano todo mundo tem medo de envelhecer e de morrer. Você imagina numa universidade mais jovem da região norte da Federal, receber um monte de velho lá dentro. Foi um preconceito terrível, meus próprios colegas tinham vergonha de mim, porque eu andava com aquele monte de velho dentro da universidade. Então, o preconceito é o grande chavão para se fazer um trabalho com velhice humana.
E eles iam de ônibus, chegavam no ônibus, ninguém dava lugar para eles, o motorista tinha uma velocidade exagerada, que não era compatível com a fisiologia da idade deles, e eles sofriam até quedas dentro do ônibus. Então, essa logística de se ir até a universidade, chegar lá, encontrar várias pessoas contra, ninguém aceitava que se conseguisse recurso público para se cuidar de velho. Achava que velho já está na antecâmara da morte. Então, essa concepção foi muito difícil mesmo. Vários processos, vários, assim, calúnias, difamação, porque eles acreditavam que a gente estava brincando com velhos. Porque achava que papagaio velho não fala. E é provado cientificamente que o cérebro de um ser de 60 é o mesmo que o cérebro de ser de 6 anos. Que eles são capazes de fazer uma redição desse último ciclo da vida e fazer com que as pessoas percebam o seu valor, porque o jovem, ele tem a questão do conhecimento, o velho tem a questão da experiência. Então, para você ser uma pessoa de sucesso, ser um grande empreendedor, um grande gestor do seu domínio, da sua capacidade cognitiva, você tem que ouvir e escutar as experiências que não estão no Dr. Google, porque a tecnologia, ela é muito boa, mas as coisas são tão perfeitas na natureza que, se existe o velho, é para ele ser ouvido, porque ele tem algo de especial, e que, se a gente quiser errar menos, ouça os erros e os percursos de uma vida de 60, 70 e 90, que você vai caminhar bem rápido, com mais agilidade e com mais inovação e protagonismo. Sim. Esses foram os grandes preconceitos, e outros ainda, né? Muitos, assim, de diferentes, porque as pessoas realmente, elas têm pavor da velhice humana. Isso que você nos contou, esse obstáculo, é uma coisa muito triste de ouvir, né? De saber que as pessoas pensam que, por conta da idade, elas têm que ser tratadas diferente. Então, isso que você falou é uma coisa que eu não imaginava que seriam dos obstáculos. É o principal, Ana Laura. Sim. É o principal, porque as pessoas não se acham velhas, até criam perfumarias na nomenclatura velho. Ah, eu estou na melhor idade, como eu pensava anteriormente, como eu conheço o meu primeiro projeto. Eu fui estudando, não. Melhor idade é aquela que você está vivendo, não é velho. Né? A velhice estuda, o velho é um ciclo da vida. A gente fala que não é ofensivo chamar criança de criança, jovem de jovem, adulto de adulto, mas é super ofensivo falar velho de velho. Por quê? Por causa do preconceito que se tem com velho. Então cria-se este estereótipo tão negativo de que velho não deve ser falado, não deve ser representado, não deve estar dentro das agendas públicas, como elas não estão até hoje, de governo. Não existe nem recurso, nem ministérios, nem nada. Se a gente não vai buscar esse recurso, eu e meu filho, ninguém faz nada, ninguém faz uma universidade da capacidade. Porque a coisa que mais me incomoda é achar que a UMA otimiza o tempo do velho. A UMA muda comportamento de velho, porque nós somos uma universidade. A essência de uma universidade é ensinar a pensar. E quando a gente pensa, a gente tem coragem de assumir o que eu preciso, para onde eu vou, aonde eu quero chegar. Porque enquanto o coração deles bater, eles precisam fazer algo por eles, pela família e pela sociedade. Para o senhor Rogério e o Luiz Júnior, qual é a importância da UMA, assim, na vida de vocês? Rogério? Então, a UMA, ela é para mim agora é um norte, porque eu ficava em casa sem fazer nada, né? Eu sou um ex-programador de computadores, tenho muita dificuldade em falar e interagir com pessoas mesmo, que eu sempre trabalhei com máquinas e linguagem de computação. Então, para mim é bem complicado. Mas a UMA foi mudando e está mudando ainda essa minha forma de ver o mundo e de interagir com as pessoas. E eu até me emociono com isso, porque para mim é realmente muito difícil. Mas na UMA eu tenho a oportunidade de expressar meus pensamentos, ser reconhecido por isso. E sou feliz lá. Sou feliz. Tenho muito orgulho de participar da UMA. No meu caso, eu fico, primeiro, muito grato pela oportunidade de continuar os estudos. Não é pelo fato de ser professor, de ter um curso superior, de ter uma pós-graduação, que significa que eu não tenho que aprender. Tenho que aprender e muito, inclusive com aqueles velhos que compartilham comigo o mesmo espaço
de uma universidade da maturidade. Além disso, é a oportunidade de sonhar, de realizar novos projetos, de dar minha contribuição para que os velhos tenham cada vez mais voz, vez e participação. Sim. Agora eu queria saber mais como funciona dentro da UMA, a dinâmica que como acontece tudo isso lá dentro, o ensino. Aí eu queria saber, né, o que a UMA diferencia dos outros espaços de ensino? O que diferencia ela de escolas, outras universidades? Ela começa, né, com esse projeto, depois se torna uma tecnologia, porque existe todo um projeto político-pedagógico que ele tem como base o Polo de Palmas. Agora nós fomos entrando, né, para o interior, porque a gente percebe que os velhos do interior, eles são altamente tristes, deprimidos, porque há essa migração dos jovens para as cidades, e quem fica no interior são os velhos, fazendo o quê? Esperando a morte chegar, porque realmente as coisas não acontecem nada no interior. Aqui na capital já não tem nada para velho, você não vê uma área de lazer, né? Você não vê um espaço nenhum com dignidade. As crianças já estão começando a ter aquelas brinquedotecas. E acho engraçado, por exemplo, que não tem brinquedoteca, nada educativo para velho em nenhum hospital, sendo que eles realmente frequentam o hospital na base de 10 dias em proporção a 1 para as crianças. Nada se pensa para velho, né? A questão de ergonomia, ninguém vê que a gente tem mais dificuldade para caminhar nos banheiros. Então a UMA foi pensando em toda essa complexidade que é um ser humano e foi montando junto com os próprios velhos o seu projeto político-pedagógico. E ele vai sendo adaptado em cada município. A gente chega nas prefeituras e vê qual é o corpo docente que pode atuar lá. Nós damos curso de formação para aqueles docentes que vão atuar naquele município e a UMA lá vai ser a realidade do município. Nós estamos em 16 cidades: Araguaína, Dianópolis, Porto Nacional, Paraíso, São Sebastião, Tocantinópolis, Monte do Carmo, Palmeirópolis, né? E agora a gente está indo para Natividade, são todos, aí às vezes eu não lembro de todos. Aí nós já atravessamos a parte do questão do estado, já fomos para outros brasileiros. Voltamos para Mato Grosso do Sul, em uma universidade, em Barreiras também na prefeitura, e agora a gente está criando a UMA, agora é dia 18 de dezembro, a UMA da Europa. A gente quer aprofundar até a China, é a nossa grande proposta, porque realmente a gente estudou os povos chineses, japoneses, orientais, e eles ainda não têm uma proposta tão revolucionária, porque a gente acredita na saída da velhice estão nas crianças. E a gente cria uma linha de pesquisa sobre a intergeracionalidade. Então, todos os trabalhos científicos que se faz hoje é baseado no que uma criança pensa, como você disse o nome do podcast, da questão dos conflitos das gerações. Sim. Se a gente não fazer esse diálogo, né? Dialogar para mim é quando eu falo com uma geração diferente. Sim. Nós estamos mantendo um diálogo, porque falar com a Ana Laura, ela pode ser nossa neta. Então, essa conversar é quando eu converso com os meninos, mas dialogar é quando eu falo com você. Nós precisamos dialogar com outras gerações para que a gente possa não criar uma grande revolução. As pessoas mais velhas podem odiar os mais novos e os mais novos e vice-versa. Por quê? Nós vamos brigar pelo último emprego e os jovens vão brigar pelo primeiro. E para que não haja essa grande briga, ela já foi diagnosticada por um grande revolucionário, estudioso, gerontólogo, e que ele fala que é muito perigoso que as pessoas comecem a se odiar por essa briga para subsistência. A gente fazer com que a gente conheça. Então a estratégia da UMA é que todos os polos conheçam as diferentes gerações. Nós fazemos cursos de formação para saber o que são os veteranos, o que são os baby boomers, o que é a geração X, Y, Z, alfa. Isso é necessário para a gente identificar. Acho que o Rogério vai falar sobre isso, que modificou a vida dele. Nossas aulas de graduação, eu sou do Colegiado de Pedagogia, meu filho, Dr. Neto, que também é coordenador, para você ver como que são as coisas, né? Gosta tanto que ele também virou uma pessoa gerontóloga, como eu, com formação em gerontologia. Então, quando a gente conhece as diferentes gerações, amenizam exatamente isso que você fala. Então, cada município vai criando a sua característica, vai pegando o projeto político-pedagógico e vai reconstruindo de acordo com a sua realidade social. Eles têm um regimento interno aprovado pelo Consune também, pelo nosso Conselho Máximo da Universidade.
E depois de toda essa formação de 18 meses, eles adquirem o título de educadores políticos sociais do envelhecimento humano. Eles recebem uma certificação, eles têm um diploma exatamente, né, como se fossem a nova profissão que eu criei para que esses velhos voltem ao mercado de trabalho. Porque esses velhos, com o Estatuto do Idoso, onde não protegeu o velho, colocou um monte de lei e que não coloca o mais importante, que é a questão econômica, eles precisam voltar ao mercado de trabalho. Tocantins tem uma característica sui generis, que 71% das pessoas, dos avós, são provedores dos seus lares. Quantos das crianças aqui dessa escola, eu tenho certeza, moram com seus avós? E quem é que mantém, quem é que gera a economia dessa cidade, principalmente dos municípios do interior, são os avós. Então, tudo isso tem que ser ponderado e construído o componente curricular. O que essa cidade precisa para que esses velhos possam ter autonomia, que é a palavra-chave que o Dr. Neto fala tanto nas suas aulas. Nós precisamos ter autonomia, a gente não pode ser massa de manobra, a gente tem que ser ser humano corajoso, tem que ir para frente. E essa revolução que a gente fez dentro da universidade, eles têm número de matrícula, igual um aluno, um acadêmico de graduação. Depois de 3 anos de briga minha lá dentro, eu consegui esse algo inédito também no Brasil. Nós não somos apenas uma universidade aberta, onde as pessoas vão lá, se matriculam numa disciplina ou outra e deixa a coisa rolar. Não, eles são acadêmicos que recebem o desafio de conviver. Porque quando o velho entra na universidade, o maior problema é a fofoca. Eles querem fofocar, eles querem falar mal do outro, eles têm diferenças, eles trazem uma mochila cheia de ranços, cheia de problemas. E quando a gente faz com que eles tenham a dignidade e a humildade de conviver, isso ameniza as depressões que eles trazem e faz com que eles se fortaleçam para seguir à frente. Porque eu preciso deles, né? Você precisa. A única certeza que a gente tem entre o viver e o morrer é que a gente precisa dos outros. E eu preciso que os velhos criem mais coragem, mais conhecimento, para que eles possam lutar pelo seu direito. Porque enquanto ficar só eu gritando e meu filho, as coisas não vão modificar. E tudo isso gerou um grande prêmio que ninguém no Tocantins tinha ganho, que é o prêmio Darcy Ribeiro. O prêmio que a Câmara Federal, ela indica aos projetos, as propostas mais inéditas na educação brasileira. E o Tocantins nunca recebeu isso por nenhum projeto de educação básica, média, nem acadêmica de graduação. E essa tecnologia revolucionária trouxe para o Tocantins esse prêmio em educação. Então isso para a gente foi assim de uma grandeza, né? Nós já recebemos várias menções honrosas, mas estaduais, mensais, toda cidade que a gente vai. Mas esse prêmio da Ribeiro veio mostrar que o ponto-chave da mudança da sociedade é a educação ao longo da vida. Esses velhos precisam voltar para a universidade, ou ingressarem, porque muitos deles nunca ingressaram, né? Essa é a oportunidade que a gente está dando para essa velharada de toda a proposta do Brasil, do Tocantins. Fala, Rogério. Eu não vou responder? Pode, sim. A pergunta é sobre... Ana Laura, o que você tinha perguntado mesmo para eles? Era sobre o que diferenciava a UMA de outros institutos de ensino. Bom, a gente tem várias, além das atividades curriculares, a gente tem várias atividades extracurriculares, né? E eu destaco, assim, 2, que é o LABEF, que é o Laboratório de Físico para o Envelhecimento. São exercícios, são professores que são formados só para exercitar o idoso, o velho, com exercícios específicos, né? E também os encontros intergeracionais e os encontros internacionais, até porque há pouco tempo nós tivemos lá o pessoal de Portugal visitando a gente, conhecendo, e foi muito importante para a gente esse intercâmbio. Então, ela se diferencia por causa dessas atividades, né? Que, além de ter as atividades normais, ela tem mais atividades que complementam a educação, complementam a saúde, o bem-estar, enfim. Para mim é muito gratificante estar lá. Eu me sinto muito bem. Luiz. Eu quero destacar aqui um projeto recente que contribui significativamente para a nossa formação,
que foi o projeto de voto grisalho. Ou seja, discutir internamente com os alunos da UMA quais foram as propostas políticas agora nas eleições municipais. O que é que cada candidato estava apresentando? E nós, alunos da UMA, fizemos uma divisão da turma, fomos debater o que era que interessava a pessoa, no caso, os velhos, e nós criamos 2 candidatos a prefeito internamente. Fizemos uma campanha, cada um apresentando seu plano de governo, com as suas propostas essas que foram discutidas com os próprios alunos, ouvindo opiniões, sabendo a realidade social que nós vivemos na capital. E isso foi muito significativo para dar a consciência da importância do voto do velho. Não é porque você tem 65, 70, 75 anos que você não vai participar. Deve participar. Porque o velho precisa ter vez, precisa ter essa presença, precisa ser visto. Nós somos uma classe social que a cada ano crescemos cada vez mais. A projeção é que nos próximos anos tenham mais velhos no Brasil do que jovens. Então, essa massa populacional, que tão significativa, com tanta experiência, com riqueza de informações, não pode ficar alheia às decisões que vão influenciar na sociedade. Então, nós tivemos a campanha interna para prefeito, né, inclusive por uma reivindicação dos próprios alunos. Nós tivemos, inclusive, os jingles, né, músicas, e aí foi muito importante para a nossa formação. O tribunal teve. E, inclusive, por exemplo, o processo educativo como um todo. Nós recebemos o convite, nós recebemos a equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral, foi levada lá uma urna para que a gente pudesse fazer o treino mesmo de saber votar, de ir lá marcar o voto. E assim, essa troca, né, de informações entre a Universidade da Maturidade e o TRE, para que mostrar à sociedade que nós estamos realmente integrados em todo esse processo das eleições. Muitas vezes nós ouvimos que jovens e idosos não se entendem por conta de diferenças culturais e tecnológicas. Como a Universidade da Maturidade auxilia para que em um ambiente essas diferenças sejam compreendidas e tenham um ambiente agradável entre essas 2 gerações? Laura, a gente pensa assim que as palavras emocionam, mas que os exemplos arrastam. Então nós começamos a dar exemplos. Os alunos de graduação que assistem aulas, os alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos fazem trabalho nessa área para compreenderem esse ciclo da vida. O que é importante, por exemplo, nesses cursos de formação que a gente explica para eles como que é convivência, esse conviver. Quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo a questão do canal auditivo, a visibilidade, tem que operar da catarata. Então, não é que o velho se torne muito chato, é que realmente ele está falando alto dentro de casa, ou ele está perdendo o paladar, ou a visão fica mais difícil. Então, quando vocês de outras gerações começam a ver os ganhos e as perdas de cada ciclo da vida, e os velhos também pararem de falar aquilo naquele meu tempo é bom, mudarem esse discurso e perceberem que cada tempo é bom e que vocês têm muito para contribuir e que eles também têm, então isso muda o comportamento das gerações. A educação intergeracional significa um ajuda o outro de uma compreensão mútua e sem hierarquia. A educação ela vem gradativa, leve, por meio dessa conversa, desse diálogo que a gente proporciona através dos projetos realizados. Eu quero aproveitar aqui, convidar aqui o professor David Denner para ir fazer uma proposta de mestrado lá com a gente em educação e levar essa faixa etária de vocês. Porque essa experiência aqui vai ser muito interessante para nós, não é verdade? Porque ali cada disciplina do Polo de Palmas é coordenada por uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. E eu tenho um depoimento de uma acadêmica de pedagogia, porque eu convido vocês, acho que vocês já foram lá conhecer, o nosso prédio dentro da universidade, ele é totalmente diferenciado, todo colorido, todo pintado, nós temos um jardim sensorial lá na frente, que foi feito em parceria com outra instituição, onde eles cuidam, então nós temos flores, nós temos esse laboratório de força, porque a gente se preocupa que o velho tem que ter força, tem que puxar os ferros para poder levantar,
ter essa dignidade de caminhar ao lado de vocês. Então nós nos preocupamos muito com essa questão. E quando a gente estiver totalmente pronto, como a gente já tem essa formação há muito tempo, a gente vai ao encontro das outras gerações. Não adianta ficar, né, dizendo que eu sou feio, eu tô chato, que ninguém gosta de mim, que velho é o mundo. Mentira, você também é velho, mas você pode ser uma pessoa altamente capaz de dialogar e de conviver. Uma coisa que eu falo muito para eles, que o preconceito sobre o velho é tão grande que a juventude virou um estilo de vida. Então hoje, eu com a minha idade, eu tenho que ser uma pessoa, os velhos têm que ter espírito jovem para ser aceitos. Eu falo que não, o velho tem que ter espírito de velho. Você está entendendo? Não é porque a gente envelhece, que o nosso espírito não nos acompanha, que ele deixa de ser agradável. Os velhos são cheios de respostas. Eles é tão maravilhoso saber o que eles já vivenciaram. Por que a gente não pode ser aceita com esse nosso espírito e com nossa idade? E a gente cria então essa palavra avositadas para todas as gerações. Esse tipo de amor que nem existia e que é fundamental na sociedade de hoje. Aí eu também queria saber, você, né, que convive com tudo isso, eu queria saber quais são as lições mais valiosas que você aprendeu lidando com a Universidade da UMA, os desafios, às vezes momentos de alegria ou os que você ficava mais tensa. Quais foram as lições mais valiosas que você teve? Eu ganhei como prêmio um filho que hoje é meu grande parceiro, o Dr. Neto também na comissão de frente desse projeto, coordena esse projeto junto comigo. Eu acredito que tudo que eles viram, meus filhos, mas que o professor Neto, que está totalmente engajado na proposta, vivenciou, hoje ele é o meu legado. Meu grande legado é meu filho, que hoje ele é uma referência nacional e internacional para falar sobre a questão da velhice humana, especialmente na área da saúde. Eu já sou mais conhecida na área mais social, psicológica e tal, mas o Dr. Neto, ele faz parte de vários comitês, da ABRAS, Associação Brasileira, da Associação de Obesidade, qualquer sociedade da área médica que ele participa para falar da velhice humana, tanto que ele cuida dessa questão da autonomia que o Rogério falou. Então, para mim, meu grande legado é meu filho não deixar morrer esse sonho, que eu quero que os velhos compreendam rápido e vão para a luta, porque eu não quero ficar, o cemitério é cheio de insubstituível, né? Eu não vou ficar a vida inteira aqui, então eu preciso de gente. Por isso também a intergeracionalidade, que vocês, Ana Laura, que estão nos entrevistando hoje, estejam daqui uns dias também fazendo uma graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área da velhice humana e lutando pelos velhos. Se você ama tanto, a gente fala que se você ama tanto as crianças, elas também vão envelhecer. Então parece que vocês todos são imortais, todos nunca vão envelhecer. E quem é velho? Velho é você um dia. E o que você está fazendo pela sua velhice? Então essas aulas devem ser pensadas dentro de qualquer instituição de ensino, em qualquer faixa etária, porque a gente precisa se despertar, precisa pensar que nós somos seres finitos, e que a gente precisa se preparar para isso. E essa é uma grande proposta, a UMA é uma grande proposta. Quais são os principais e maiores projetos dentro da UMA que a senhora mais se interessa em estar participando? Eu tenho amor por todos, porque todos são resultados de projetos de pesquisa de cada aluno nosso, tanto do Dr. Neto como meus alunos. Nossos alunos que fazem a questão estrito sensu dentro da universidade, que são gerados por nós dois. Então, e eles viram realidade e eles viram ciência. E as publicações são imensas nessa área, nas áreas que a gente estuda. Mas eu tenho um projeto que eu tenho assim, um carinho muito especial, que é a UMA Indígena. Nós fizemos o primeiro projeto educativo com os anciãos indígenas xerentes do Brasil, e no mundo só tem na Austrália, lá na Oceania. E essa proposta no Brasil nós somos únicos. Nós apresentamos em 2 eventos internacionais aqui em Roraima, em Boa Vista, e fomos convidados agora, dia 18 de novembro, estou indo para a Irlanda, vou para a França e vou para a Espanha apresentar esse projeto inovador, porque a gente trabalha num projeto de educação intergeracional totalmente diferenciado de qualquer proposta que se viu dentro do Brasil. Esse é um projeto muito especial, mas também tem um projeto muito lindo do meu coração, que é o Tarcilando. Tarcilando é um projeto intergeracional que a gente trabalha com uma escola particular aqui dentro da cidade de Palma, onde todos os avós ali também, né, eu agradeci a presença ali da Margarida, do Gibi, da Marta, que também são os avós. A gente chega na escola
e se identifica como uma voz de coração. Muitas crianças não viveram o processo da avosidade, e para você, Ana Laura, ter uma alta segurança emocional, você precisa conhecer pelo menos 4 gerações passadas. Não sei se você conhece, você e toda a equipe aqui leva de serviço para casa. Quais são os meus ancestrais? A ancestralidade, ela está permeada de carinho e de segurança emocional para você. Se você não conhece o seu passado, você não vai compreender o seu presente, não vai ter grande perspectiva de futuro. Quais são minhas origens? Às vezes eu tenho um grande preconceito com os quilombolas, com os indígenas, e eu não sei que no meu sangue corre esse sangue também, e que a minha luta diária, meus projetos devem estar inseridos também em qualquer etnia e qualquer população. Então isso também é muito importante. Esse Tarsila, a gente está fazendo uma revolução lá no Madre Clélia, né? Nós levamos essas crianças para andar de trenzinho dentro da universidade, mostramos para elas o que é uma universidade, e elas com 7 anos. E a gente tem certeza, Ana Laura, que todos os conhecimentos que estão sendo trocados vão para o cérebro dessa criança e vão depois para o coração. Vai ficar plantado lá. E o dia que eles estiverem com a caneta na mão, eles vão fazer algo de real pelas políticas públicas de quem envelhece nesse estado deles. Essa é a nossa grande proposta, a nossa grande esperança. Tem outro projeto também muito interessante, que eu tenho o primeiro aluno de doutorado deficiente visual. Então, o Cegão faz uma proposta inovadora chamada Testamento Vital, onde a gente está se preparando para, por meio de um documento que vai ser registrado em cartório, tudo que a gente deseja fazer antes de morrer. Então, esse processo de finitude, ele é muito lúcido. Eu falo muito da dor da lucidez para os meus velhos. A gente tem que, não pode ter senso comum, não pode ser manipulado. Então, essa lucidez, eu vou morrer. E antes que eu morra, o que eu desejo? Qual é a música que eu quero que toque? Se eu quero ser cremado, se eu quero ser velado. Porque na hora que eu morrer, se eu tiver um infarto, alguma coisa súbita, eu não vou poder mais falar. Então eu quero deixar tudo registrado, eu quero uma boa morte para mim. Você não quer? Todo mundo quer, mas só que a morte é uma tragédia. Na sociedade contemporânea, morrer é a coisa mais difícil para o mundo, mas para nós não, nós estudamos a morte. E consequência do Testamento Vital, nasce também o grupo de dor e luto. Nós estudamos no grupo de dor e luto as nossas mortes transfiguradas e as nossas mortes físicas. Nós temos 17 acadêmicos que perderam seus filhos dentro da universidade. E como se trabalhar isso? Colocar embaixo do tapete, rapidamente um câncer vai acelerar. Porque tudo que não é elaborado, que não é compreendido, vira doença. As doenças psicossomáticas, as doenças físicas. E a gente cuida dessa questão também, que ela é de suma importância. Esse grupo de dor e luto pode ter também numa escola, quando uma criança separa os pais, quando uma criança muda de cidade, quando a criança perde seu animal, quando uma criança perde um dente. O que está se fazendo? O que o professor fala? Vai lá e fica quieto, senta no seu lugar. Nesse dia o professor tinha que parar a aula e falar sobre essa morte. Os chineses, os japoneses, eles ficavam altamente frustrados porque eles não sabiam dar tchau. Então a gente trabalha muito, o projeto que eu gosto muito é a questão dos ritos de passagens. O que a gente faz rito? Como que a gente termina? Tanto que a gente tem altas colações de grau, com bailes, com festas, com aula da saudade. Para quê? Para a gente saber que os ciclos se encerram. A vida é movimento. Eu preciso morrer da infância para juventude, para adultez. Por quê? Porque é uma morte que significa uma nova vida. Então a morte não é tão ruim assim. Às vezes a gente morre por alguma coisa para a gente nascer. Então, acho que esses projetos, as aulas de inglês, as aulas de informática, os velhos... Ele foi analista de informática, mas 80% não sabia mexer com celular, não conhecia e-mail, não tinha essa segurança de saber pegar Uber, de mexer com PIS, essas coisas todas. E essas aulas também colocam ele dentro de uma sociedade para que eles possam ter mais essa grande coisa que a gente fala dessa questão de autonomia. Acho que são assim as grandes propostas. E a educação intergeracional também nas escolas públicas, que são bem pontuadas, As nossas aulas de teatro. Agora, uma coisa que eu amo também é a Hub Criativa, que é coordenado por aquela equipe que está aqui como convidada. A gente sabe que hoje o baixo salário do velho, ele precisa voltar ao mercado de trabalho, uma grande preocupação nossa. Então, a gente tem dentro da UMA essa hub que a gente aprendeu lá na Europa com tanta propriedade que eles fazem lá. Eles são altamente artistas, eles são grandes, eles conseguem produzir com uma grandiosidade imensa e eles fazem isso e toda a renda é deles, é para eles. A gente não tem direito de nem saber quanto é e como é. Eles fazem e produzem. Então, acho que a Hub Criativa também é algo altamente significativo. Agora a gente vai para um jogo de perguntas e respostas. A gente chama de ping-pong.
Agora faz com vocês. Eu vou fazer uma falei pergunta demais. e aí Vocês dois. É, eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem com a primeira coisa que vier à mente de vocês. Um livro que todo jovem deve ler. Eu recomendo A Culpa é das Estrelas, de John Green. É uma história muito interessante, onde 2 jovens se encontram num grupo de apoio para câncer. E eles começam a trocar. É uma história muito bonita, muito tocante. eu vou recomendar um livro de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que é A Geração do Quarto, que fala sobre a influência da tecnologia na formação do adolescente. Uma frase que inspiram vocês. Se você acredita, você já está no meio do caminho. É Theodore Roosevelt que falou isso. Eu vou falar um adágio popular que é muito significativo. É: nada muda se você não mudar. Sim. Uma pessoa que vocês admiram na liderança. Eu gosto muito do Nelson Mandela. Acho o exemplo dele muito bom. Eu tenho aqui do meu lado, doutora Lila Osório, que para mim ela é uma líder, é uma referência, e além disso, que é importante colocar, embaixadora da paz. É verdade. Um erro que te ensinou muito. Um erro comum, bem comum, mas que me ensinou muito, é não pedir ajuda quando necessário. Sim. Às vezes a gente não pede ajuda por orgulho, por medo. Enfim, quando precisar de ajuda, peça ajuda. Um erro que eu cometi, me arrependo demais, foi pela imaturidade, porque eu casei cedo também, discutir com meu filho, quando eu poderia ter dialogado. Isso, graças a Deus, eu reverti. Hoje ele é um amigo, tem seus 36 anos, mora em Recife, mas me comunico com ele diariamente. É um parceiro. Um conselho que vocês dariam a vocês mesmos quando eram adolescente. Não tenha medo de errar e aprender com seus erros. Ou seja, faça aquilo que você tiver que fazer e, se errar, aprenda. Estudar, estudar, estudar. Isso. Nunca deixar de estudar. Sim. E eu fico muito feliz hoje de ser avô e dizer para minha neta de 3 anos: vovô vai para a escolinha. E ela dá um sorriso: vai, vovô. Então, estudar, gente, nunca deixar de aprender. É uma das coisas mais significativas que eu acho também na Universidade da Maturidade. É a oportunidade de aprender. Agora é só com uma palavra. Família. Amor, É sagrado. Deus. Deus é onipresença. Quer dizer, não adianta você achar Sim. que Ele está onipresente, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Deus é tudo. E é uma simplicidade imensa. Basta que você feche os olhos, escuta o teu coração e você está presente com Deus. O Brasil. Brasil é diversidade. É um país de esperança, um país de futuro, um país que faz a diferença no mundo. Sonho. Esperança. Com certeza me formar na UMA. É um sonho que realmente, desde que eu comecei através das redes sociais, eu dizia para mim mesmo: um dia eu vou estudar nessa universidade, um dia eu vou ser formado pela UMA. Gostaria de deixar algum recado final? Ana Laura, você percebe o amarelo que a velharada está usando aqui? Sim. Então, esse coração também é amarelo. Nós vamos oferecer para você. Nossa cor significa que nós somos os ipês. Porque tem a seca, tem a chuva, tem a sol, você sempre vai ver um ipê florindo a paisagem no meio desse deserto, nessa secura toda. Esse nome foi dado pelo meu filho, Dr. Luiz Neto, que fala que nós somos os ipês do Tocantins. Agora nós somos os ipês do Brasil e os ipês do mundo. E numa das minhas aulas, a gente estudou um livro, Meu Coração Não Toma Sol, e a gente perguntando se o senhor toma sol, esperamos que o senhor tome bastante, de toda essa equipe daqui, do meu filho amado David Denner. E a Margarida criou esse projeto. A Margarida está aqui, é nossa convidada especial, acadêmica da UMA.
e ela começou a fazer esses coraçõezinhos para distribuir. Aonde a gente vai, a gente deixa um coração da Uma. Essa logomarca, ela é patenteada, ela pode ser vendida para qualquer lugar, e a Margarida então deseja, né, Margarida, que o seu coração tome sol, que o coração dessa moçada toda aqui, mais uma vez fortalecendo esse convite para vocês fazerem um projeto bem inovador lá na universidade. Não é só fazer uma visita, mas construir um legado para deixar para as outras escolas, como o Almirante Tamandaré, uma escola com convênio com o SEDUC, com o Colégio Militar, que realmente vocês façam uma nova história junto com a gente. A gente não veio aqui só para passear, a gente veio aqui para fazer um convite. Eu quero lembrar então para vocês uma frase que o Arnaldo Antunes fez quando ele fez 50 anos, ele fez uma música chamada Envelhecer. Coloca para sua turma escutar essa música Envelhecer. E ele tem uma frase que ele começa assim: a coisa mais moderna desta vida é envelhecer. Em cada segundo, 2 pessoas fazem 60 anos. Então, essa revolução de velhos vai permear a sua vida daqui para frente. Não tem saída. Aprenda a amar e compreender com o conhecimento que vocês vão começar a adquirir daqui para frente. Quero terminar falando sempre que eu digo que vocês hoje são jovens, vocês caminham, mas vocês têm que saber que as pessoas, seus pais, seus avós, ensinaram vocês a andar, ensinaram vocês a comer, a pentear os seus cabelos. Só que o tempo passa para todo mundo e a gente vai ficando velho. E quando a gente fica velho, a gente tem algumas perdas físicas. Então, o que geralmente alguém mais velho na sua casa vai precisar? Que você penteie o cabelo dele, que você possa dar alguma coisa na boca dele se for necessário. Escute, às vezes, ele falar demais, porque às vezes o passado tem mais valor que o presente, porque ele está com altas demências. Mas isso é um processo natural de cada um de nós. A velhice ela é plural. Mas se a gente escolher ver uma pessoa assim envelhecida com essas coisas, você lembra que um dia alguém te cuidou, que um dia alguém te ensinou. Sabe por quê, Ana Clara? Porque a lei do retorno, ela nunca falha. Muito obrigada e Deus abençoe vocês. Amém. Aqui seu coração. E chegamos ao fim de mais um episódio do Tamanda Cast. É uma honra conhecer tudo isso, novas fontes de conhecimento, coisas que acho que ninguém aqui imaginava que seriam coisas tão profundas, que vocês, chegando nessa idade da vida, teriam tantos desafios e que a sociedade é tão preconceituosa. Então é uma honra ter vocês aqui para falar com a gente. Agradeço muito a participação de cada um de vocês, a doutora Neila por ter tirado uma parte do seu tempo para estar aqui conosco. Então com isso nós encerramos o episódio do Tamanda Cast. Sigam a gente nas redes sociais e é isso. Tchau. Bem.